Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou Daniele Monteiro e vou te ensinar a fazer a nossa linda bolsa Melanie. E para isso vamos utilizar o nosso fio de malha premium de 25 milímetros, nosso fecho, uma agulha de 5,5 e da nossa tesoura. E vamos para o nosso tutorial. Então vamos dar início à nossa bolsa. Vamos fazer o nosso nó corrediço. Agora vamos fazer 22 correntes. 3, 4, 5, 6, 7. Então, fiz minhas 22 correntes, certo? Agora, a gente vai virar nossa peça. A gente vai precisar fazer 20 pontos. Vamos fazer carreiras com 20 pontos, certo? Mas aqui a gente fez 22 correntes, certo? Por que 22? Porque a gente vai trabalhar com pontos altos, certo? Então, nós vamos pular esses dois primeiros gominhos, certo? Vamos pular os dois primeiros e vamos entrar no terceiro. Esses dois aqui vai dar a altura do nosso primeiro ponto alto, certo? Então, eu venho com minha agulha por baixo do fio, pulo o meu primeiro gominho, o meu segundo gominho e entro aqui no terceiro gominho. Pego meu fio, entro no terceiro gominho, trago o fio para frente, dou uma altura, tiro duas alças e tiro novamente duas alças. Aqui as duas correntes que a gente fez a mais está dando a altura do nosso primeiro ponto alto, certo? Então, novamente, venho por baixo do fio, entro no gominho, trago o fio para frente, dessa forma, dando uma altura. Agora, vou tirar essas duas alças aqui, tiro duas alças e, novamente, tiro duas alças, formando o meu ponto alto. Novamente, venho por baixo do fio, entro dentro do gominho, trago o fio para frente, dando uma altura. Agora, tiro duas alças, tiro novamente duas alças, formando o meu terceiro ponto alto. E assim a gente vai fazer por toda a carreira. Serão pontos altos, todos os pontos serão pontos altos, certo? Eu vou dar prosseguimento à minha carreira de pontos altos e aqui no último eu volto com vocês. Então, fiz minha carreira de pontos altos, fiquei com 20 pontos altos, certo? Iniciei com 22 correntes, pulei 2 gominhos e fiquei com 20 pontos, certo? Se caso vocês ainda tiverem dificuldade na contagem, vocês vêm aqui por cima e aqui vocês contam a quantidade de correntinha que tem aqui em cima. Eu tenho 20 correntes em cima, que é equivalente aos meus 20 pontos altos, certo? Aqui a gente vai fazer a corrente. Em todas as carreiras, vamos fazer essa corrente no final, antes de virar. Agora a gente vira a nossa peça, pega o fio e vamos trabalhar nas duas correntes, dentro desses furinhos aqui. Esse primeiro aqui você não pega, esse aqui é a nossa corrente de virada. Então, nosso trabalho é a partir desse aqui, desse furinho aqui, certo? Pego o meu fio, entro dentro do furinho, dessa forma. Trago o meu fio para frente, dando altura. Vou tirar duas alças. E novamente, pego o fio e tiro mais duas alças, certo? Novamente, pego o meu fio, entro dentro do furinho, trago o fio para frente, dando altura, tiro duas alças, novamente tiro duas alças, formando o nosso ponto alto. Dou uma altura, tiro duas alças, tiro duas alças. A gente vai trabalhar por 4 carreiras, fazendo pontos altos da mesma forma. Vocês vão vir fazendo os pontos altos. No final, você vai fazer o último ponto alto, vai fazer a corrente e vai virar a peça. E vai começar novamente no lugar onde eu expliquei para vocês. Onde vocês têm que iniciar fazendo
o primeiro ponto alto. Serão 4 carreiras de pontos altos, cada carreira com 20 pontos altos, certo? Então, eu vou adiantando a minha peça, estou na segunda carreira, vou terminar minha segunda e vou fazer mais 2. Quando eu terminar as 4 carreiras, eu volto com vocês. Fiz as minhas 4 carreiras de pontos altos. 1, 2, 3, 4. 4 carreiras de pontos altos, cada carreira com 20 pontos. E agora, a gente vai começar a trabalhar com diminuições. Temos 20 pontos e precisamos chegar num total de 12 pontos, certo? Então, vamos fazer mais 4 carreiras, todas elas com diminuições, certo? Vai ser uma diminuição no início e uma diminuição no final, certo? Até a gente chegar os 12 pontos. Agora, a gente vai fazer uma corrente. Em todas as carreiras teremos essa corrente. E agora, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Vamos precisar ficar com 18 pontos. Temos 20, vamos diminuir 2 pontos de cada carreira, certo? Aqui a gente vai trabalhar da seguinte forma. A gente pega o fio, dessa forma, entra no primeiro furinho, traz o fio para frente, novamente entra no segundo furinho, traz novamente o fio para frente. Agora a gente vai tirar, vai ficar com apenas 2 alças. Tiramos 3, ficamos com 2. E agora, novamente, tiramos 2 alças, certo? Primeiro a gente tirou 3 alças e agora 2 alças. Agora a gente vai trabalhar pontos altos normais. Quando chegar aqui, faltando 2 furinhos para terminar, a gente volta. Eu vou fazer até esse furinho aqui e quando tiver faltando 2, a gente sempre vai usar os 2 furinhos de trás do final, os 2, e 2 furinhos no início, em todas as carreiras para fazer a diminuição, certo? Aqui vai ser só ponto alto normal. Pego o fio, entro dentro do furinho, trago o fio para frente, dando altura, tiro 2, tiro 2 alças e agora tiro mais 2 alças. Novamente pego o fio, entro dentro do furinho, trago para frente, dando altura, tiro 2 alças, tiro 2 alças, formando o nosso ponto alto, certo? Aqui temos nossa diminuição, vamos completar toda a carreira com pontos altos, e aqui, faltando 2 pontos para terminar, eu volto com vocês para a gente fazer a nossa outra diminuição. Então, agora faltando 2 pontos, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez no início. Pego o meu fio, entro dentro do furinho e trago o fio para frente, certo? Agora, a gente vai entrar aqui pegando essas 2 alças, olha. Tá vendo? Porque esse último, ele fica virado. Você tem que ter cuidado para não pegar o lugar errado. Tá aqui as 2 alças. Você pega o fio e traz também. Agora, você vai pegar o fio, vai tirar essas 3 alças. Peguei o fio, vou tirar as 3 alças. E agora, tira as 2 alças. Certo? Você contar aqui, a gente saiu dos 20 pontos, e agora a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 pontos, certo? Agora a gente vai fazer a corrente, virar a peça e fazer diminuição novamente. Agora a gente vai ficar com 16 pontos, certo? Já fiz a corrente, pego o fio, entro dentro do furinho, primeiro furinho, trago o fio para frente, entro dentro do segundo furinho, trago o fio para frente também, dando altura, tiro essas 3 alças, pego o fio, tiro 3 alças, pego o fio novamente, tiro 2 alças. Fiz a minha diminuição. Aqui, pontos altos normais. Pego o fio, entra dentro do furinho, dá uma altura, tira 2 alças, tira 2 alças. Novamente, pego o fio, entra dentro do furinho, traz o fio para frente, dando altura, tira 2 alças, tira 2 alças. Agora eu vou fazer toda a carreira de pontos altos. E aqui, faltando novamente 2 pontos, o penúltimo e o último, a gente volta para fazer nossa outra diminuição. Fiz toda a carreira e aqui novamente, faltando 2 pontos,
a gente vai fazer a diminuição e ficar com 16 pontos, certo? Pego meu fio, entro no penúltimo furinho, trago o fio pra frente, entro no último, pegando as duas alças, trago o fio pra frente. Vou tirar essas 3 alças, pego o fio e tiro essas 3 alças. Agora, pego o fio e tiro as 2 alças, ficando com 16 pontos, certo? Faço minha corrente, viro minha peça e agora vamos fazer nossa diminuição novamente e ficarmos com 14 pontos. Pego meu fio, entro no primeiro furinho, trago o fio para frente, entro no próximo furinho, trago o fio também, tiro essas 3 alças, tiro 2 alças, certo? Agora eu vou fazer pontos altos normais. Tiro 2, tiro 2. Pego meu fio, entro dentro do furinho, trago o fio para frente, dando uma altura, tiro 2 alças, tiro 2 alças. Pego meu fio, entro dentro do furinho, trago para frente, dando uma altura, tiro 2 alças, tiro 2 alças, certo? Aqui também vou dar continuidade e aqui faltando os 2 últimos furinhos, eu volto para a gente fazer novamente a nossa diminuição. Agora vamos fazer a nossa diminuição novamente. Pego o fio, entro dentro do penúltimo furinho, trago o fio para frente. Entro aqui no último, pegando as 2 alças, trago o fio para frente. Tiro 3 alças, tiro 2 alças. Faço a corrente, viro minha peça. E aqui a gente vai fazer a nossa carreira com 12 pontos. E agora vamos fazer nossa diminuição no início e no final e ficarmos com 12 pontos. Pego meu fio, entro dentro do furinho, trago o fio para frente. Entro novamente no furinho seguinte, trago o fio para frente. Agora eu pego o fio, tiro 3 alças, pego o fio, tiro 2 alças. Nossa diminuição. Agora pego o fio, entro dentro do furinho, trago o fio para frente dando uma altura, tiro 2 alças, tiro 2 alças, formando o nosso primeiro ponto alto da carreira. Pego meu fio, entro dentro do furinho, trago o fio para frente, tiro 2 alças, tiro 2 alças. Pego meu fio, entro dentro do furinho, trago o fio para frente, tiro 2 alças, tiro 2 alças. Agora vou dar continuidade e aqui no penúltimo e no último ponto eu volto novamente com vocês. Agora vamos fazer a nossa última diminuição, certo? Pego meu fio, entro no penúltimo furinho, trago o fio para frente. Entro aqui no último, pegando as 2 alças, trago também para frente. Agora pego o fio, tiro 3 alças e tiro 2 alças, certo? Ficando dessa forma aqui. Ok? Agora a gente vai fazer a corrente e vai só fazer pontos sobre pontos com pontos baixos. Faço minha corrente, viro minha peça e agora eu vou trabalhar apenas com pontos baixos. Da seguinte forma, entro dentro do furinho, trago o fio para frente, fecho um ponto baixo. Novamente, entro dentro do furinho, trago o fio para frente, pego meu fio e fecho um ponto baixo. Essa será a nossa carreira de pontos baixos. Essa é a nossa última carreira. Fecho meu ponto baixo. Entro no furinho, trago o fio, fecho um ponto baixo. E aqui a gente fica com 12 pontos. Estamos chegando aqui ao fim. Falta apenas mais um. Sempre vocês olhem que tá vendo a última alça, ela fica virada para frente. Então você vem, pega as 2 alcinhas, traz o fio para frente, dá uma altura e fecha o ponto baixo, certo? Aqui você faz. Sempre que você for terminar, você não faça o último ponto e cortem, não. Primeiro vocês fazem uma corrente, aí sim vocês cortam, certo? Sempre que terminar, vocês fazem uma corrente. Terminou,
você vem e corta. Corta o fio e puxa dessa forma, certo? Para que ele fique bem seguro. Aqui, a gente vai logo arrematá-lo. Como a gente tem essa carreira de pontos baixos, a gente vai trazer para baixo e esconder dentro dessa carreira. Você pega assim dessa forma o fio, com cuidado para não sair enganchando por dentro, prendendo. Ficou dessa forma. Essa parte aqui a gente também vai escondê-lo. A gente vai virar a peça a parte de trás. Como é que eu sei qual é a parte de trás? As nossas alcinhas, ela vai ficar um pouco inclinada para frente. Então, quando as alcinhas estiver dessa forma, para frente, essa é a frente da minha bolsa, certo? É a parte de dentro da bolsa, vai ser esses gominhos aqui, ó, para que você identifique, certo? Esse lado aqui vai ficar para dentro da bolsa, certo? Então, aqui a gente vai esconder também esse fio. A gente vai pegar aqui. Tenha cuidado para não aparecer do outro lado. Aqui não tem muita importância se aparecer, porque aqui vai ser a parte de dentro da bolsa, certo? Não vai aparecer muito. Vai ficar dessa forma aqui, deixa eu mostrar para vocês. Vocês escondem bem certinho. Perceba que ficou dessa forma. Só que como ela vai ficar para dentro, e essa parte vai ser a parte de baixo, não percebe, certo? A parte de fora ficou dessa forma. Certo? Então, agora, a gente vai precisar fazer duas partes iguais. Da mesma forma que a gente fez essa aqui, vocês vão fazer a outra também. 4 carreiras com 20 pontos. E depois vocês vão fazer mais 4 carreiras de diminuições até chegar 12 pontos. Quando vocês chegarem nos 12 pontos, vocês fazem uma carreira com pontos baixos, sem aumento e sem diminuição, certo? Vocês vão fazer duas partes iguais dessa, a frente e a parte de trás da bolsa, certo? Agora vamos fazer a lateral. Essa lateral ela vai pegar a bolsa inteira, ela vai pegar a lateral e a parte de baixo também, certo? Observem que aqui tem uma carreira de pontos baixos e as outras são 8 carreiras, é uma carreira de pontos baixos e 8 carreiras de pontos altos, certo? Então a nossa lateral vai ser da mesma forma. Vamos iniciar fazendo uma carreira de pontos baixos e vamos fazer 8 carreiras de pontos altos. Quando chegar nas 8 carreiras, que é aqui, eu paro e mostro a vocês como a gente vai trabalhar essa parte de baixo aqui. Porque se você observar, como é um ponto alto, ele é maior e essas correntes aqui. A gente vai trabalhar em todas elas. Então, aqui a gente vai mudar o ponto. Na parte do lado vai ser pontos altos e na parte de baixo será pontos baixos, certo? Para acompanhar o tamanho das correntes, ok? Então, vamos dar início à nossa lateral e fundo da bolsa. Então, vamos dar início à nossa lateral, fazendo um nó corrediço. Agora, a gente vai fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntes, certo? Agora, a gente vira a nossa peça. Vamos pular o primeiro gominho e entrar no segundo gominho. Eu trago meu fio para frente, dando altura, e fecho meu ponto baixo. Entro no gominho ao lado, trago o fio para frente, dou uma altura e fecho meu ponto baixo. E assim eu vou fazer todos os gominhos. Vou trabalhar em todos os gominhos, fazendo pontos baixos, certo? Serão 5 pontos baixos. Fizemos 6 correntes, pulamos o primeiro gominho e agora ficamos com 5 pontos baixos, certo? Pulamos o gominho primeiro, ficamos com 1, 2, 3, 4 e 5 correntes, 5 pontos baixos. Agora, fazemos uma corrente, viramos nossa peça, e como na nossa bolsa a gente tem uma carreira de ponto baixo e temos 8 carreiras na lateral de pontos altos, a gente agora já fizemos a primeira de pontos baixos, agora vamos fazer
8 carreiras com pontos altos, certo? Vou fazer a primeira carreira aqui com vocês, vou fazer com vocês, vou dar continuidade e volto com vocês depois que terminar as 8 carreiras. Mas primeiro eu vou fazer a primeira carreira de pontos altos com vocês. Pego o meu fio, entro no furinho, dessa forma, trago o fio para frente, dando uma altura, tiro 2 alças, tiro 2 alças. Nosso primeiro ponto alto, novamente. Pego o meu fio, entro no segundo furinho, trago o fio para frente, dando uma altura, tiro 2 alças, tiro 2 alças. Pego o meu fio, entro no terceiro furinho, tiro 2 alças, tiro 2 alças. E assim a gente vai fazer 8 carreiras, somente de pontos altos. Estamos fazendo a primeira e faltamos fazer ainda 7 carreiras, certo? Aqui eu já fiz 4, esse aqui é um, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto, certo? Se tiver alguma dúvida, vocês vêm pelas correntes, 1, 2, 3 e 4. Aqui a gente vai pegar o último, já pegamos o fio, vamos pegar o último furinho, lembrando que é para pegar as 2 alças, traz o fio para frente, dá uma altura e fecha, tirando 2 alças e depois tirando 2 alças novamente, certo? Vai ajustando a peça, faz a corrente, sempre que você for virar a peça para fazer outra carreira, faz a corrente. Aí aqui, novamente, pego o meu fio, venho no primeiro furinho, trago o meu fio para frente, tiro 2 alças, tiro 2 alças e tiro 2 alças, certo? Agora serão apenas carreiras de pontos altos. Eu vou continuar fazendo aqui minhas carreiras, um total de 8, contando com essas duas aqui. Aqui eu já fiz e aqui eu estou fazendo agora, certo? Vou terminar minha segunda carreira e vou fazer mais 6 carreiras, um total de 8 carreiras de pontos altos. Então, terminei minhas 8 carreiras de pontos altos, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 carreiras de pontos altos e uma carreira de pontos baixos, certo? Então, aqui a gente vai trabalhar com pontos baixos. Vamos fazer 20 carreiras de pontos baixos, certo? 20 carreiras. Fiz minha corrente, pego no primeiro furinho, trago o fio para frente e fecho meu ponto baixo. Novamente, entro no furinho, trago o fio para frente, dando uma altura, fecho meu ponto baixo. Entro no furinho, dou uma altura e fecho meu ponto baixo. Aqui também, aqui você vem, pega as 2 alças, pega o fio para frente e fecha o ponto baixo, certo? Aqui é a minha primeira de pontos baixos para o fundo da bolsa. Faço minha corrente, viro minha peça, entro aqui no primeiro furinho, esse não contamos, esse é a corrente de virada. Entro no primeiro furinho, trago o fio para frente dando altura, fecho meu ponto baixo. Será um total de 5 pontos baixos por carreira. Pega as 2 últimas alcinhas, fecha um ponto baixo, dessa forma. Aqui estamos na segunda carreira de pontos baixos, certo? Precisamos um total, contando com essas duas, de 20 carreiras de pontos baixos, certo? Faltam ainda 18, já temos duas, faltam 18 carreiras de pontos baixos. Vou adiantando minha carreira, fazendo meus pontos baixos e volto depois que eu terminar minhas 20 carreiras de pontos baixos. Fiz minhas 20 carreiras de pontos baixos. Iniciei com uma carreira de ponto baixo, 8 carreiras de pontos altos, até aqui. Essa parte, a parte que vai ficar embaixo da bolsa, certo? E aqui a gente vai voltar da mesma forma. Se aqui a gente fez 8 carreiras de pontos altos, aqui a gente vai novamente fazer mais 8 carreiras de pontos altos e vamos terminar com uma carreira de pontos baixos, certo? Da mesma forma que fizemos essa lateral, vamos fazer a outra, certo? Então, agora eu faço a minha corrente.
Fiz a minha corrente, viro minha peça e agora dou início novamente a carreiras de pontos altos. Pego o meu fio, entro dentro do furinho, trago meu fio para frente dando altura, tiro 2 alças, tiro mais 2 alças. Pego o fio novamente, entro dentro do segundo furinho, trago o fio para frente, tiro 2 alças, tiro 2 alças. Dessa forma, tiro 2 alças, tiro mais 2 alças. Esses são os nossos pontos altos. Vamos precisar fazer mais 7 carreiras de pontos altos, certo? Serão 8 carreiras contando com essa que a gente acabou de fazer. Faço minha corrente, viro minha peça e novamente pego meu fio, entro dentro do primeiro furinho, trago meu fio para frente dando altura, tiro 2 alças, tiro 2 alças. Pego meu fio, entro dentro do segundo furinho, tiro 2 alças, tiro 2 alças. Três, 4. Aqui novamente, lembrando de pegar sempre as 2 alças. Tiro 2 alças, tiro 2 alças, certo? Aqui eu já fiz 2 carreiras, faltam 6 carreiras, então eu vou dar continuidade às minhas carreiras de pontos altos, um total de 8, contando com essas duas, e volto com vocês para a gente fazer a última carreira de pontos baixos. Fiz minhas 8 carreiras de pontos altos, e agora vamos fazer a última carreira, que é uma carreira de ponto baixo. Faz a corrente, vira a peça, e essa carreira aqui, que é para ficar igual à da bolsa, certo? Entro dentro do furinho, trago o fio para frente e fecho meu ponto baixo. Entro dentro do furinho, trago o fio para frente, fecho meu ponto baixo. Pego as 2 alças, trago o fio para frente e fecho um ponto baixo, certo? Então, fiz minha última carreira de ponto baixo, da mesma forma que tem do outro lado também, uma carreira de ponto baixo, pontos baixos. Aqui agora, eu faço a minha corrente, certo? E vou deixar 3,5 metros. 3,5 metros, porque com esse fio aqui a gente vai fazer a junção da lateral com a parte da frente da bolsa e a parte de trás. Como a gente não deixou no início, você faz o seguinte. No início, antes de você iniciar, você deixa 3,5 metros, certo? Ele vai sobrar aqui, porque quando a gente for fazer a lateral, esse aqui, desse lado já vai ficar, que é o final, e no início também vai ter os 3,5 metros, certo? Se caso você esquecer, a gente faz com o fio solto, não tem problema, certo? Mas aí o melhor é que você deixe com 3,5 metros já aqui no início, antes de iniciar as correntes, certo? Então, vamos dar início à tampa da bolsa. Vamos fazer o nosso nó corrediço. Agora, a gente vai fazer 12 correntes. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntes, certo? Fiz 12 correntes, viro minha peça. Aqui, vou pular os 2 gominhos, os 2 primeiros gominhos, porque eu vou fazer um ponto alto. Então, esses 2 primeiros gominhos vai me dar a altura do primeiro ponto alto, certo? Então, pego o fio, pulo esses 2 primeiros gominhos e entro aqui no terceiro gominho. Trago o fio para frente, dando altura, tiro 2 alças, certo? Fiz o meu primeiro ponto alto. Novamente, pego o fio, entro no gominho, trago o fio para frente dando altura. Agora, tiro 2 alças, tiro 2 alças. Essa será a nossa sequência. Teremos um total de 10 pontos,
10 pontos altos. Mais um. Pego meu fio, entro no gominho. Entro no gominho, trago meu fio para frente dando altura. Vou tirar essas duas alças. Tiro duas alças. E agora, tiro novamente duas alças, certo? Então, eu vou continuar fazendo a minha carreira de pontos altos. Vocês fazem a de vocês. E eu volto no final, certo? Então, terminei a minha carreira ficando com 10 pontos. Aqui em cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos, certo? Como sempre, vamos fazer uma corrente antes de virar. Viramos a nossa peça. E agora a gente faz novamente carreiras de pontos altos. Pego o meu fio, entro no primeiro furinho, dessa forma. Agora tiro duas alças. Tirei duas alças, novamente duas alças. Pego o meu fio, entro no furinho, dessa forma. Trago o fio para frente, dando altura. Tiro duas alças, tiro duas alças. Agora a nossa peça vai ser apenas sequência. Serão 5 carreiras de pontos altos, sempre fazendo a correntinha no final, antes de iniciar outra carreira, certo? Aqui estamos na segunda carreira. Estamos na segunda carreira e precisamos de um total de 5 carreiras de pontos altos. 5 carreiras contando com essas duas. Ou seja, vou terminar a segunda carreira e vou fazer mais 3 carreiras, certo? Carreiras com 10 pontos cada carreira, certo? Vou dar continuidade à minha peça e volto com vocês quando tiver terminado as minhas 5 carreiras, para a gente dar continuidade. Terminei as minhas 5 carreiras de pontos altos, cada carreira com 10 pontos. Aqui, eu deixei 4 metros de fio no final, certo? Esse aqui não conta, a gente vai escondê-lo. Vamos arrematá-lo. E aqui no final, a gente agora vai começar a trabalhar pontos baixos na lateral, na parte de baixo, na outra lateral, e essa aqui vai ser a parte de cima. A parte que vai ficar assim para frente da bolsa, certo? Então, para a gente fazer esses pontos baixos, eu deixei 4 metros de fio, certo? Para a gente conseguir fazer os pontos baixos ao redor de toda a tampa da bolsa. 4 metros, certo? Vamos trabalhar com pontos baixos da seguinte forma. Cada carreira, essa é uma carreira, essa aqui é outra, essa é a terceira, a quarta e a quinta, certo? Aqui, na primeira carreira, vamos fazer 2 pontos. Serão 2 pontos baixos para cada carreira, somente nas laterais. Na parte de cima e a parte de baixo, a gente vai trabalhar apenas com um ponto baixo, certo? Nas laterais, são 2. Essa é a minha primeira carreira. Então, aqui, nessa alça, eu vou fazer sem apertar, porque se apertar muito vai começar a fazer buracos. Então, sem apertar, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar. Dessa forma, certo? Agora, na segunda carreira, essa é a minha segunda carreira. Então, aqui, nessa alcinha, eu vou fazer 2 pontos baixos, sem apertar. Aqui, vamos fazer mais 2. Sempre do lado serão 2 pontos baixos. Aqui também. E aqui estamos chegando na última carreira. Vamos fazer também 2 pontos baixos, no mesmo lugar. Bom, terminei minha lateral. Agora eu vou iniciar aqui na minha primeira corrente, fazendo um ponto baixo. A gente já vai escondendo esse pedaço de fio também. A gente pega as duas alças.
Deixa o fio aqui por cima, segurando, para ele não atrapalhar. Traz para frente, dando uma leve altura. Não aperte o ponto. E agora a gente inicia fazendo apenas um ponto. Você pega as duas correntes, traz o fio para frente, dá uma altura, para que ele não fique tão apertado, e fecha o ponto baixo. Novamente, entra nas duas alcinhas, pega o fio, trazendo para frente, aí dá uma altura e fecha o ponto baixo. Pronto, eu vou continuar minha carreira. Serão 10 pontos baixos, um ponto em cima de cada ponto de base, certo? Serão 10 pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Esse aqui será o nosso 10º ponto. Tá vendo? E aqui do lado a gente já inicia fazendo novamente com 2. Eu vou dar continuidade à minha carreira e aqui eu volto para a gente iniciar a lateral novamente. Fiz o último ponto, o 10º ponto baixo sozinho. E aqui novamente vamos trabalhar com 2. Vamos fazer em cada carreira 2 pontos baixos. Na segunda carreira, mais 2 pontos baixos. Sem apertar. Aqui a nossa terceira carreira. Nossa quarta carreira. E a nossa quinta carreira. Aqui será a parte da frente, como eu havia falado. Aqui a gente vai trabalhar um ponto da mesma forma que aqui. Porém, a gente vai pegar somente a alcinha da frente, certo? Vamos fazer um ponto baixo em cada corrente. 1, 2, 3, 9 e 10. 10 pontos baixos, certo? Observe como ficou. Esse lado aqui a gente pegou as duas alças, essa parte vai ficar para trás. Essas são as laterais. E essa aqui vai ser a parte da frente da bolsa, certo? Aqui a gente puxa o fio. Aqui eu fiz uma emenda. Eu fiz uma emenda do meu fio porque o fio tinha ficado pequeno. Eu emendei. Tá vendo? Eu emendo e eu enrolo o meu fio. Eu enrolo ele dos dois lados. Eu faço de um lado, assim que eu termino de colar. E depois eu venho do outro e enrolo também, certo? Aí ele fica dessa forma. A emenda do fio. Tanto pode ser na mesma cor, como se você quiser trabalhar também com outra cor de fio. Você vai fazer da mesma forma. O tamanho que eu coloco, tá vendo? A cola, coloco pouca cola e não deixo um tamanho muito grande colado, tá vendo? Para que não fique um trabalho grosseiro. Então, aqui agora, fiz os 10 pontos. Agora, a gente vai fazer o fechamento. A gente vai puxar esse fio para dentro. Venho com minha agulha de trás para frente, pegando apenas uma alça. Puxo o fio para trás. E agora, pelo mesmo lugar da onde ela saiu, meu fio saiu, eu venho por trás, vou pegar uma agulha mais fina para me ajudar. Venho por trás, pego o gominho e a alça, tá vendo? Aí agora eu puxo a alça para trás, o fio para trás. Ajusto para que ele fique na medida dos outros. E aqui atrás temos os pontos baixos, vamos escondê-lo por trás dos pontos baixos.
Aqui eu vou escondendo meu fio. Que a gente esconde todo o fio. E no final, como vocês já sabem, corta o fio, coloca um pouco da cola para ele não soltar. E vai estar pronto o trabalho. Ajusta. Essa aqui será a parte da frente, certo? Aqui vou cortar, colocar a cola e já está pronta a parte da tampa da bolsa, certo? Agora a gente vai só fazer as emendas. Como eu havia falado para vocês no outro vídeo, eu já deixei a minha alça pronta para poder fazer a bolsa. Essa alça aqui foi do vídeo anterior. Então, se você quiser aprender a fazer essa bolsa, vai lá no vídeo anterior a esse, vai estar lá pronta. Aí você assiste o vídeo, aprende a fazer a alça e vem aprender a fazer a bolsa. Deixa ela já pronta e vem fazer a bolsa. Agora a gente vai fazer a emenda da bolsa e no final a gente coloca a alça. Voltei agora com a minha bolsa. Um lado já está todo feito. Já adiantei um lado e agora eu vou mostrar a vocês como a gente vai fazer o outro lado, certo? Vai ser da mesma forma. Aqui, como eu havia falado para vocês, que tinha deixado um pedaço pequeno, um lado da lateral eu fiz a emenda do fio, o outro eu deixei a medida correta, que foi no final. Aí agora a gente vai fazer a junção da peça. Do mesmo jeito que eu fiz esse lado, do mesmo jeito eu vou fazer esse lado aqui também, certo? Por isso que eu já adiantei, porque será feito da mesma forma. Aqui vocês se atentem para não pegar o lado errado. Como eu havia falado, o lado dos gominhos é a parte de dentro e a parte que fica os pontos baixos e as correntes, essa é a parte de fora da bolsa, certo? Essa parte é de dentro, como eu coloquei aqui também. E essa parte ficou para fora. E agora a gente vai trabalhar da seguinte forma. O nosso fio está na nossa lateral, certo? E a gente precisa levar para a parte da frente da bolsa. A gente precisa trazer para aqui para frente. Como ela está bem aqui no início, a gente vai pegar uma agulha mais fina. E aqui, nessa primeira corrente, nas duas, você vai puxar o fio dessa forma. Você puxa até o final, dessa forma. E aqui agora a gente vai trabalhar fazendo correntes. Puxei, aqui vocês têm que ter cuidado. Observem que tem essas marcações. Elas têm que ficar iguais, certo? Essa com essa, essa com essa. Então, vocês têm que observar bem na hora de prender a bolsa. Não apertem muito. Agora, quando a gente for trabalhar fazendo as correntes, porque senão vai ficar muito repuxado. Então, como já está preso, a gente prendeu a primeira corrente, certo? Agora vem essa carreira de pontos baixos. A gente vai iniciar para que o desenho que vai ficar na bolsa, agora as correntes, fique na parte da frente, certo? Então, a gente tem que iniciar pela parte da frente. Eu vou pegar a agulha mais grossa, que eu já estava trabalhando, para fazer as correntes, certo? Então, eu pego e inicio primeiro pela parte da frente da bolsa, para que o desenho fique na frente da bolsa e não na lateral. Então, eu inicio pegando na primeira carreira, que é a de ponto baixo, eu pego aqui em cima, entro também na carreira de ponto baixo do lado, dessa forma, o fio está aqui dentro, eu passo pela lateral, pela frente da bolsa, e agora fecho a minha corrente. Não deixem muito apertado, levem numa medida só, para que as correntes não fiquem mais apertadas e outras mais folgadas, certo? Vão observando sempre os detalhes para que eles fiquem iguais. A gente fez a primeira e agora a gente vai fazer a segunda, certo? Vamos fazer o seguinte, para ficar bem presinho, vamos pegar essa alça. E essa aqui também, da nossa lateral. Pego o fio
Passo pelas duas alças e fecho um baixíssimo formando as minhas correntes, certo? Observem que tá ficando certinho. Agora venho na alça de baixo, porque aqui a gente tem duas, tem a de cima, tem essa aqui de cima e temos a de baixo. Vamos pegar a alça de baixo e vamos pegar essa aqui também. Lembrando que a gente sempre inicia pela parte de cima. Traz o fio para cima e fecha o nosso baixíssimo. Novamente, entro dentro dessa alcinha, vou sempre observando, entro dentro dessa outra aqui também. Trago o fio, giro a minha agulha fazendo um baixíssimo. Agora entro nessa alça, vá sempre se baseando por essas daqui, ó. Ó, aqui a minha já está um pouco mais em cima, então eu ajusto, pego essa alcinha aqui embaixo, para que essa e essa fiquem na mesma direção. Trago o fio, passo pelas duas alças, giro minha corrente, giro minha agulha e fecho um baixíssimo. Agora, esses daqui, pegamos a alça de baixo, a outra também do outro lado, pegamos o fio, trazemos para cima, giramos nossa agulha, formando um baixíssimo, certo? Se vocês pegarem e achar que ficou muito larga a alça, vocês diminuem. Agora, observem para que fiquem na mesma direção. Tentem pegar o mais próximo possível. Aqui. E aqui. Fecha um baixíssimo. Aqui nessa alça. E nessa de cá também. Então, eu vou fazer a minha carreira. E aqui nessa última, eu volto com vocês, porque aqui a gente vai pegar os dois últimos pontos para ficar bem preso. Então, eu vou fazer até aqui e volto com vocês para a gente terminar essa parte. E é justamente onde se inicia a carreira de pontos baixos, certo? Aí aqui eu fiz até essas duas carreiras baterem iguais, certo? Agora a gente vai fazer aqui no final, a gente vai pegar essas duas últimas correntes, para que fique bem firme. Pego essa alça e pego essa aqui. Dessa forma, trago o fio, giro a agulha e faço um baixíssimo. Novamente, pego esse outro fio. Novamente, pego essa alça, a alça de baixo. Trago o fio para frente. Giro e fecho um baixíssimo, certo? Aqui a gente vai dar continuidade. Vamos fazer da seguinte forma. Vamos pegar, fizemos toda a lateral, certo? Agora, na parte de baixo, a gente vai pegar uma alça, apenas essa alça de baixo. Vamos pegar, observe que tem duas carreiras, certo? Uma é a alça de cima e a outra é essa alcinha de baixo. A alça de cima e a alcinha de baixo. Então, a gente vai pegar, pego já uma alça em cima, vamos pegar a alça de baixo. Traz o fio para frente e fecha um baixíssimo. Agora, pega a outra alça ao lado. Agora, a alça de cima. Traz o fio. E fecha um baixíssimo, sem apertar. Uma alça em cima, alça aqui de baixo. E assim a gente vai fazer por toda a carreira, pegando apenas uma alcinha em cima, apenas essa aqui de baixo. E aqui a gente vai trabalhar
na alcinha de baixo e nessa de cima. Dessa forma aqui, certo? Então, eu vou fazer aqui toda a carreira aqui embaixo. Vou fazer até aqui esse último ponto. Esse último aqui. Certo? Faço até ele. E ele vai chocar justamente nessa primeira carreira aqui de pontos baixos. Essa aqui é de ponto alto. E essa aqui é de pontos baixos, certo? Vai chocar com ela dessa forma. Então, eu venho adiantando essa parte e volto com vocês aqui nessa última corrente. E aqui no último ponto baixo aqui, da parte de baixo, certo? Então, eu fiz toda a parte de baixo da bolsa, certo? E agora eu vou começar nos pontos altos, certo? Aqui, eu já deixei preso, peguei a última alça de cima, e aqui a mesma coisa, já deixei presinho aqui, para não sair do lugar. E agora eu venho só, observe que tá no lugar certo, agora eu venho só juntando a bolsa, certo? Se caso vocês não tiverem o prendedor, vocês colocam um fiozinho para prender aqui, para ajudar ainda mais, certo? Aí agora vocês só vêm subindo a carreira e observando se está na mesma direção, certo? Aqui, como do outro lado, eu vou fazer 2 pontos para firmar. Eu vou pegar a parte de cima, essa alça, lembrando que é na mesma carreira, certo? É a mesma carreira que essa aqui. Vou fazer 2 pontos na mesma carreira. Trago o fio, passo na outra alça, giro minha agulha fazendo um ponto baixíssimo. Não apertem. Novamente, vou pegar essa alça aqui, de baixo, lembrando que é na mesma carreira, certo? É só para deixar mais firme. E agora, eu vou pegar esse ponto aqui, essa alcinha aqui. Trago o fio para frente, giro minha agulha e faço um baixíssimo. Aqui, novamente, pego a alcinha da carreira seguinte, pego a de baixo, pego o fio atrás, tiro das alcinhas e fecho o meu ponto baixíssimo. Pego minha alça de cima. Eu vou aproximar um pouco mais para vocês. Pego a alcinha de cima. Pego a alcinha de baixo. Trago o fio para frente. E agora eu fecho um baixíssimo. Aqui vocês peguem essa alcinha, a de baixo, e fecha um baixíssimo, certo? Então, eu vou dar continuidade à minha carreira. Vou dar continuidade. E aqui, no finalzinho, eu volto com vocês para que a gente coloque a tampa da bolsa. Cheguei aqui na minha carreira de pontos baixos. Vou pegar a alcinha de baixo, essa aqui de cima, trago o fio para frente e fecho um baixíssimo, certo? Fechei a minha carreira de ponto baixo. Agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar essa alcinha aqui, essa alça, e essa última aqui de cima, certo? Eu pego as duas. A da parte lateral eu pego as duas. Trago o fio para frente, e fecho um baixíssimo, certo? Trago o fio dessa forma. Agora, com uma agulha mais fina, vou pegar essas duas alças aqui da lateral. Peguei as duas alças, vou puxar o fio para trás. Puxei para trás. E agora aqui por trás, o meu fio que eu puxei é esse aqui. Esse aqui de baixo. Agora eu venho por trás,
E saiu na mesma corrente de onde o fio saiu, tá vendo? O nosso fio saiu daqui de dentro, levei para trás. Agora ele volta para frente e eu puxo novamente para trás. Não precisa apertar demais. Então, assim ficou o fechamento da nossa bolsa, certo? Aí, com essa parte que me sobrou, eu já vou colocar a parte da tampa da bolsa. Então, a gente vai fazer da seguinte forma. Aqui a gente tem 12 pontos e a tampa da nossa bolsa tem 10 pontos, certo? Temos 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Como saber? A lateral, ela tem 2 pontos juntos. Aqui é onde vocês veem 2 pontos juntos, é onde se inicia a lateral. E a parte de cima da bolsa, onde vai haver a junção da bolsa com a tampa, é onde se inicia os pontos sozinhos, que são 10 pontos, certo? Então, aqui na bolsa, temos 12 pontos, certo? Contando daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? Então, se a nossa bolsa tem 10, a gente vai deixar esse aqui de fora e vamos marcar esse aqui, para a gente saber onde vai terminar, certo? O meu fio está aqui, eu vou trazer ele por baixo dos pontos baixos, vou trazer ele aqui por baixo, para que a gente inicie prendendo a bolsa aqui nesse segundo. Esse é o primeiro, esse é o segundo, certo? Vamos pular aqui essas duas primeiras perninhas e iniciar aqui, certo? Então, por dentro, vamos por dentro, prendendo o fio. Dessa forma. Passamos por baixo da alça. Novamente. A gente vem aqui. Esse é o segundo ponto. Segundo ponto baixo. E puxamos para cima. Entramos na alça. A segunda alça. A segunda corrente. E puxamos para cima. Dessa forma, deixando uma alça, certo? E deixo aqui da seguinte forma, certo? Agora eu vou pegar a tampa da bolsa. Essa aqui é a parte que vai ficar para frente, certo? Essa aqui é a parte de trás da bolsa. Então, eu venho por cima, a parte de cima. Então, eu coloco a agulha aqui em apenas uma alça da tampa da bolsa. Venho na alça e puxo para frente também, certo? Então, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Vamos trabalhar da mesma forma que a gente fez aqui na nossa lateral. A gente vai trabalhar uma alça na parte de baixo e uma alça na parte de cima, certo? Aqui eu venho na minha segunda corrente. Entro aqui também na segunda corrente. Puxo o fio. E fecho baixíssimo. Novamente. Entro na próxima alça. Tudo igual, certo? Trago o fio para frente e fecho baixíssimo. Vamos fazer isso por todas as correntes. Puxando o fio que está dentro, traz para frente e fecha baixíssimo. Observe como está ficando a tampa da bolsa. Venho aqui. Trago o fio para frente e fecho baixíssimo. Vamos pegar o nosso penúltimo ponto da tampa. O penúltimo ponto da bolsa. E baixíssimo. Pego o último, a última corrente. Pego a última corrente. Pego a última corrente também de baixo. E fecho baixíssimo. Certo?
Agora, eu puxo meu fio dessa forma e vou levá-lo para a parte de trás. O meu fio está aqui, certo? Mas para que ele fique mais preso, eu vou pegar o gominho, dessa forma. Eu pego o gominho e pego a alça e levo para trás. Puxo. Pego uma agulha mais fina para ajudar. E agora eu venho apenas escondendo. Vou escondendo todo o fio. E no final coloco a cola para dar aquela firmada melhor. Entendeu? Deixem essa parte aqui bem firme, certo? Para que ela não fique se soltando. Vai ajustando a bolsa. E ela vai ficar a parte de cima assim, certo? E agora a gente vai colocar a nossa alça. Essa aqui é a parte que tem as correntes é a frente, os gominhos é a parte de trás, certo? Agora a gente vai pegar na nossa quarta carreira de pontos altos. Essa é a nossa primeira carreira, mas é a carreira de pontos baixos. Então, na nossa quarta carreira, 1, 2, 3, 4, a gente vai pegar todas essas alças que estão na quarta carreira, certo? Para que a alça fique bem mais firme. Dessa forma. A mesma coisa você vai fazer do outro lado. Na quarta carreira, você vai pegar todas as alças para deixá-la bem mais firme. Dessa forma. Assim a alça ela fica firme. E agora a gente vai trabalhar colocando o nosso fecho. Agora vamos colocar o nosso fecho. Como vocês sabem, eu prendo sempre 2 fios. Eu pego um fio, corto no tamanho que eu quero e divido ele no meio, certo? Aqui é um fio desse aqui. E eu divido ele no meio. Dessa forma. Para que fique bem seguro. Fecho. E agora a gente trabalha nele. Deixando ele na mesma medida dos dois lados, certo? Vocês ajustam. E agora a gente vem para a parte da tampa. Vamos pegar a parte do meio. Vamos pegar bem no centro. Pegando as duas alças, certo? Para que fique mais firme. A gente aperta bem. Então, a gente colocou aqui, vamos soltar a parte de cima, segurando a parte de baixo para não sair do lugar. E agora a gente vai fazer o seguinte. Vou trabalhar com uma agulha mais fina, sem soltar essa parte de baixo. Eu venho por dentro da minha bolsa, por quê? Por fora possa ser que apareça, por ser pontos altos, certo? Eu venho por dentro da bolsa, aqui, e puxo o meu fio para a parte de dentro, certo? Esse aqui a gente vai trabalhar por dentro, a mesma coisa o outro. Minha agulha está saindo novamente. Minha agulha está saindo aqui embaixo. Eu vou puxar o fio para dentro. Centralizo bem. E a mesma coisa eu faço do outro lado. Puxo para a parte de trás.
ajusto, deixo bem centralizado. E agora, com cuidado, né, para não soltar, a gente vem trabalhando a parte de dentro, certo? Se a sua bolsa for bem maleável, você consegue virá-la. Você pode virar ela. Aí ficou dessa forma aqui, os fios. Agora esse lado, a gente vai puxar aqui por dentro, esse para lá. E a mesma coisa esses fios de baixo. Deixa eu ajustar aqui primeiro. Você vai puxar um para esse lado e esse para o outro. Se a sua bolsa for maleável, essa minha é bem maleável. Então, eu consigo virar ela ao avesso e trabalhar com ela. Senão, você vai ter que trabalhar dessa forma aqui. Eu vou mostrar a vocês como eu faço essa parte aqui, sem precisar virar a bolsa. Eu venho aqui por trás, com cuidado para não sair na parte da frente. E venho puxando o fio por baixo. Então, você vai vir fazendo isso aqui. Vem passando por baixo dos pontos. Aí você vem ajustando aqui na frente. Na verdade, sempre que você for mexendo, isso aqui vai saindo do lugar. E no final, você vem realmente e ajusta daquela ajustada final, certo? Mas enquanto você estiver mexendo, essa parte aqui vai ficar mexendo, saindo do lugar. Aí aqui você vem, coloca a cola com a agulha. Você vem, coloca um pouco da cola, com a agulha levanta o fio, coloca um pouco da cola e corta para que fique bem firme, certo? Agora, se o seu fio for maleável, você faz da mesma forma que eu fiz. Eu virei agora a minha bolsa, certo? Porque o fio é bem maleável, eu consigo trabalhar. E aqui eu consigo esconder ela por dentro. Vem escondendo todo o fio, sem deixar sair do outro lado. Aí já sabe, coloca a cola e corta o fio. A parte de baixo também. Ela está assim torta porque ela está ao avesso. Escondo todo o meu fio. Como vocês podem ver, que aparecem ainda em alguns lugares, tá vendo o fio? Então, o bom é que se trabalhe assim, pela parte de dentro. Quando for em pontos altos. Pontos baixos, como não aparece, você pode trabalhar por fora. É bem mais fácil. Então, aqui vocês vão colocar a cola. Vão também cortar o fio. E desse lado a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Coloca a cola e corta o fio.
Como aqui eu já fiz ajustei minha bolsa, vou virá-la novamente para o lado certo e mostro a vocês como ficou, certo? E assim ficou a nossa bolsa Melanie. Ela ficou dessa forma. Se vocês quiserem também colocar a opção da alça lateral, eu sempre deixo minhas alças com 1,10 m, 2 mosquetões, e vocês vão prender nessa argola aqui pela parte de trás, certo? Eu vou medir a bolsa para que vocês vejam o tamanho que ela ficou. Somente a bolsa ficou com 19,5 a altura, com a alça 26 centímetros com a alça, e de largura 19 centímetros. A parte de baixo ficou medindo 6 centímetros, certo? A parte de baixo e lateral, 6 centímetros. Então, assim ficou nossa bolsa Melanie. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário, porque é muito importante para nós. E eu encontro com vocês no próximo vídeo.